aí, povo do sétimo ano, galera boa. Bom, voltamos aqui à era dos vídeos, né? Sabendo que toda vez que eu tenho vídeo, eu tenho matéria nova, né? E continuando aí agora a nossa perseguição ao módulo 2, né? Visto que nós tínhamos começado o módulo 2, demos uma paradinha porque era semana de prova, aí eu fiquei na revisão da prova e agora, de fato, caminharemos aí rumo ao segundo bimestre com o módulo 2. Nosso módulo 2, ele veio falando de geometria e agora entraremos em números inteiros. Bom, só antes de começar números inteiros, né? Só para dar um panorama aí do que nós falamos de geometria, nós começamos aí a falar do assunto do módulo 2. Falamos de poliedros e não poliedros, né? Esse foi o nosso primeiro assunto do módulo 2. Bom, vimos que poliedros são figuras que são formadas por retas, ou você também pode considerar polígonos e não polígonos, tá? É porque o poliedro ele fala mais da sua forma estrutural de origem e o polígono da sua forma, como é que eu posso dizer, apresentada já como se fosse formada já pela parte fundamental do poliedro. No fundo, assim, na prática eu considero as mesmas coisas. Só que o polígono, você estuda ele mais superficialmente, o poliedro mais espacialmente falando, tá? Mas a definição de quando é polígono e não polígonos, e poliedros e não poliedros, eles partem do mesmo princípio, né? Um polígono ou um poliedro, ele é formado por retas, tá? Toda a sua formação é feita por retas. Já o não polígono ou não poliedros, a sua formação tem ao menos uma linha curva, ou seja, ao menos ele tem uma linha que lembre uma esfera, que lembre uma semicurva, uma curva total, uma base circular, entendeu? Esses não são considerados nem polígonos nem poliedros, porém eles são figuras geométricas e todos eles têm cálculos matemáticos, tá? Só por classificação eles têm a diferença que eu acabei de falar, mas matematicamente falando, com cálculo, eles têm estudos particulares, tá? Isso que nós vimos, né? E vimos alguns nomes dos poliedros, né? Vimos que as pirâmides, os prismas, eles são poliedros e na sua forma poligonal eles se apresentam como um quadrado, como um hexágono, como um triângulo, né? E os não polígonos, eles são as figuras que se apresentam como um círculo, né? Como uma linha curva. E falando de poliedros, eles se apresentam como um cilindro, um cone, né? Uma esfera, né? Então nós vimos tudo isso aí no início do nosso módulo 2, no capítulo 1. O capítulo seguinte, ele já dá um salto para um outro universo da matemática, que é a parte de algébrica, né? O nosso campo dos números inteiros. Então, sai um pouco de cena a geometria e entra os números inteiros. O que seriam os números inteiros, hein? Números inteiros, ele é reconhecido, ó, pela letra Z. Aqui, ó, pela letra Z com esse tracinho aí, tá? Esse tracinho é simbólico, tá, galera? Então, o conjunto dos inteiros é reconhecido pela letra Z. E quem são o conjunto dos inteiros? Então, eu vou botar aqui, ó, formação do conjunto, ó. Ele é reconhecido pela letra Z, tracinho. E esse conjunto, ele vem desde o menos infinito. Ué, Fábio, o que é isso? Calma. E vem seguindo. Menos 3, menos 2, menos 1, passou para o 0, aí veio 1, 2, 3 e vai para o infinito positivo. Esse é o conjunto dos números inteiros. Agora calma, vamos falar um pouco o que é o conjunto dos inteiros. Primeiramente, é um conjunto que tem dois extremos, o extremo negativo e o extremo positivo. O que isso significa?
que você vem contando infinitos números negativos e infinitos números positivos, tá? Categoricamente, o conjunto dos inteiros é o surgimento de números com sinal de menos. Até então, a gente só conhecia do zero para frente, né? Tanto que, ó, do zero vem contando 1, 2, 3, 4, 5, 1000, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão. São números infinitos positivos. Da mesma forma, agora, o conjunto dos inteiros permite que você tenha a mesma formação numérica do zero para frente, né? Do zero para frente vai para o infinito positivo. Agora eu vou ter do zero para baixo para o infinito negativo. Então, se eu tenho de zero pula para 1, agora eu vou ter do zero pulando para o menos 1. O mesmo espaçamento que eu tenho do zero para o 1 é o mesmo espaçamento que eu tenho do zero para o menos 1. Do 1 para o 2, do menos 1 para o menos 2. Do 2 para o 3, do menos 2 para o menos 3. Do 3 para o 4, do menos 3 para o menos 4. E assim por diante, tá? Tudo que acontece do zero para frente vai acontecer também do zero para trás, tá? Outra observação importante, o zero, ele vira o parâmetro do meu conjunto, ou seja, ele é o termo central do meu conjunto dos inteiros, né? Então eu sei que do zero ele vai dividir o meu conjunto em duas bandas, a banda do infinito negativo e a banda do infinito positivo. Uma outra observação que eu posso falar sobre o conjunto Z. Já falei que os espaços são os mesmos, né, de um para o outro. Uma observação bacana. Quanto mais longe o número estiver do zero, menor esse número é. Então, por exemplo, quem seria menor aqui? Menos 3 ou menos 1? O menor entre eles seria o menos 3. Ué, Fábio, mas 3 é um número maior do que 1? Sim, só que aqui a gente está falando de número negativo. Isso significa que o menos 3, por ele estar mais longe do zero, ele é menor do que os números que estão mais próximos do zero. Significa que eu tenho um número aqui menos 15. O menos 15, ele é menor do que menos 3. Por quê? O menos 15 está mais longe do zero do que o menos 3. Do zero para frente, já começa a nossa lógica matemática. 1 é maior que 0. 2 é maior que 0. E assim por diante. Beleza, galera? Então, essas são observações importantes aí. Bom, se aparece, se houve aqui o surgimento do sinal de menos, então algumas coisas vão ser peculiares nesse conjunto. Por exemplo, as operações de soma, multiplicação e divisão, soma, multiplicação e a própria subtração, botei divisão aqui, mas é subtração, elas pertencem a esse conjunto aí agora, ou seja, nos naturais só pertencia soma e multiplicação. Agora, no surgimento dos negativos, o sinal de subtração também vai pertencer, tá? Exemplo, antes eu só conseguiria subtrair assim, ó, 5 menos 3 daria 2. Por quê? Antigamente, do zero para frente era só os positivos, então qualquer subtração que desse um valor positivo pertenceria. No conjunto dos naturais, esse tipo de subtração aqui, ó, era impossível. 3 menos 8. Como é que a gente faria 3 menos 8? Não existe para os naturais. O que seria 3 menos 8? Não tem um raciocínio lógico para 3 menos 8. Por quê? Porque esse tipo de subtração aqui não era permitido nos naturais, que era do zero para frente. Agora, com o surgimento dos negativos, esse cara existe. Olha a nossa novidade aí. O valor 3 menos 8 existe. Tem uma regra própria para isso, que é o que eu vou apresentar para vocês. Regra de sinal. Já a gente volta aqui, ó. Como é que seria a regra de sinais aqui? Primeiro, a multiplicação. A multiplicação de sinal, ela tem uma regra, ó. Vou apresentar aqui para vocês, ó. Mais vezes menos, menos vezes mais, menos vezes menos e mais vezes mais. Caraca, Fábio, que maluquice, eu nunca vi isso na minha vida. Calma.
essa regra, ela serve para divisão também. Mesma ordem, só que em vez de ter o pontinho que pra gente agora é vezes, né? O pontinho da gente é vezes, agora entra a divisão, ó, mais dividido por menos, menos dividido para mais, menos dividido para menos e mais dividido para mais. Então nesse caso aqui, ó, essa aqui é uma regra que só vale para multiplicação e divisão, para mais ninguém, tá? Pintou uma multiplicação e uma divisão, vou dar exemplos aqui, a gente usa essa regra aqui, ó, mais com menos sempre vai dar menos, menos com mais também vai dar menos, menos com menos dá mais e mais com mais dá mais. Mesmo resultado para cá, ó, mais dividido para menos dá menos, menos dividido para mais dá menos, menos dividido por menos dá mais e mais dividido para mais dá mais. Isso é decoreba, galera. Como é que eu posso decorar isso, Fábio? Da seguinte forma, sinais diferentes, negativo. Sinais iguais, ó, positivo. Vamos dar um exemplo aí, Fábio. Eu quero multiplicar menos 10 vezes menos 2. Opa, menos vezes menos, na tabelinha aqui, ó, menos vezes menos dá mais. E 10 vezes 2, 20, acabou. Ah, Fábio, então quer dizer que a gente, antes de multiplicar os números, eu olho os sinais dele e procuro na tabela? Sim, até você decorar. Outro exemplo. Eu tenho mais 100 dividido por menos 25. Na divisão, ó, o 100 aqui está sem sinal, então ele é positivo. Positivo dividido por negativo, vamos lá, ó, positivo dividido por negativo dá negativo. Então, meu resultado aqui, ó, vai ser 4, 100 dividido para 25. Sacou? Essa é a regra de sinais, ok? Deixa eu virar a folha aqui. Pô, tem um monte de folha de rascunho aqui que eu achei uma aqui. Pera aí, deixa eu me ajeitar aqui, que eu dou aula para outros lugares e eu junto todas as minhas folhas aqui para aproveitar, que não tá fácil para ninguém. Então, vimos que regra de multiplicação e divisão tem a tabelinha. E quando a minha regra for de soma e subtração? Muda, hein, galera? Vamos nela. Então aqui, ó. Regra de sinal para soma e subtração. O que a gente diz aqui? Ó. Quando dois números possuem, né, sinais diferentes. O que ele quer dizer com isso? Quando dois números possuem sinais diferentes, ou seja, quando um número é positivo e outro negativo, olha o que ele diz aqui, ó. Repete o sinal do número maior. Olha só, repete o sinal do número maior e subtrai os números. Vamos entender. Essa é a regra quando os dois números têm sinais diferentes. Os dois números têm sinais diferentes, a tela cheia aí. A gente pega o sinal do número maior entre os dois e subtrai. Exemplo. Eu tenho assim, ó, 12 menos 8. Bom, o 12 é positivo e o 8 é negativo, certo, galera? E a regra diz o quê? Que quando eu tenho aqui, ó, uma subtração, uma soma de dois números com sinais diferentes, que é o que está acontecendo aqui, um é mais, outro é menos, eu vou pegar o sinal do número maior. Quem dos dois aqui é o maior? É o 12. Qual é o sinal dele? Positivo. Então, eu vou repetir o sinal do número maior e vou subtrair. 12 tira 8, 4. Ah, Fábio, entendi. Sim, eu vou dar outro exemplo e vou ensinar um macete. Vamos lá, outro exemplo. Vou botar aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, menos 7 mais 4. Qual dos dois é o maior aqui? O 7. Qual é o sinal dele? Negativo. Então você repete o sinal dele e subtrai. 7 tira 4, 3. Ah, ficou menos 3.
Ué, Fábio, eu nunca vi isso na minha vida. Como é que menos 7 tira 4? Calma. Vou ensinar um macete que vai esclarecer isso aí. Mas pela regra, eu repito o sinal do número maior e subtrai. Menos 3. Outro exemplo. Eu tenho aqui, ó, 2 menos 10. Ué, Fábio, que loucura. Como é que 2 tira 10? Da forma da regra. Qual dos dois é o maior número? O 2 é positivo e o 10 é negativo. Qual dos dois é o maior? O 10. Repete o sinal dele e subtrai. 10 tira 2, 8. Posso até fazer daqui para lá, ó. Repetir o sinal e subtrai do maior para o menor. 10 tira 2, 8. Mas eu posso subtrair daqui para lá? Pode. Tá na regra. Agora vamos ao macete. Vamos pensar assim no macete, ó. Tudo que for positivo, eu paguei. Tudo que for negativo, eu devo. Vai ficar muito mais fácil agora, ó. O 2 é positivo, então eu paguei. O 8 é negativo, eu devo. Então, vamos lá. Eu tenho R$12 para pagar o que eu devo aqui, 8. Então, eu tenho R$12 na minha mão e vou pagar uma dívida de 8. Eu pago os meus 8 e ainda sobra 4 aqui, ó. Se sobrou, é positivo, é mais fácil. Aqui, ó. Devo 7, só tenho 4 para pagar. O que eu vou fazer? Eu vou pagar os 4 que eu tenho e ainda vou ficar devendo 3. Opa, se eu ainda estou devendo, ó, meu sinal é de menos. Olha como é que as duas palavrinhas chaves aí. Aqui, ó, eu tenho R$2 na minha mão para pagar R$10. Beleza, vou dar os 2 que eu tenho, ainda vou ficar aqui, ó, devendo 8. Então as palavrinhas paguei e devo, elas salvam a gente nessa hora aí. Agora anotem, galera. Não confunda essa regra com a regra da multiplicação, tá? São coisas diferentes. Aqui, ó, a regra da multiplicação é tabela, ó. Eu só vou usar mais com menos, menos com menos, se for multiplicação ou divisão. Aqui eu não tenho, Fábio, aqui, ó, menos com mais dá menos, igual a tabela. Sim, isso é coincidência, tá? Porque aqui, ó, mais com menos teria que dar menos e meu resultado deu mais, ó. Não confunda a tabela de multiplicação e divisão com essa aqui. Tabela de multiplicação e divisão, como a tabela diz, é só para multiplicação e divisão. Aqui eu não vejo multiplicação nem divisão em nenhum momento aqui, ó. Então eu uso essa aqui, que não acabou. Essa é a primeira regra. Tem a segunda. Quando dois números possuem sinais, agora, hein? Olha a mágica aí. Quando os dois números possuem sinais iguais, o que acontece quando os dois números possuem sinais iguais? Pela regra ele fala para a gente repetir o sinal, repete o sinal que você está vendo ali, que é igual dos dois, e agora, ó, soma os números. Ih, Fábio, isso aí vai dar problema, vai. Então, a gente viu quando os sinais são diferentes, agora a gente vai ver quando os sinais são iguais. Vamos pegar exemplos. Eu tenho um exemplo simples aqui, ó. Mais 8 mais 2. Quando dois ou mais números tiverem sinais iguais, ó, aqui os sinais são iguais, os dois números possuem o sinal de mais. E que ele fala, repete o sinal e soma. 8 mais 2, 10. Moleza, né? E se eu tenho isso aqui, ó? Menos 5, menos 10. E olha lá, Fábio, que doideira assim. Menos 5, menos 10. Os dois números têm o mesmo sinal. Vai na regra. Repete o sinal e soma. Menos 15. Sem medo de ser feliz. Fábio, encaixa o paguei e devo também para essas aqui? Com certeza. Paguei 8 e paguei 2, paguei 10. Claro, se eu pago R$8 num sanduíche, pago R$2 no refrigerante, quanto que eu vou pagar no final das contas lá para a lanchonete? 8 mais 2, 10, então. Paguei 10. Aqui, ó. Os sinais de menos é a palavra devo. Então, ó, devo R$5 a alguém e devo R$10 a uma outra pessoa, no final das contas eu estou devendo 15. Eu somo as minhas dívidas. Cara, a palavra pagou e devo e dever, vocês não vão errar nunca isso aqui. Mais uma vez é válido falar. Não vem com esse papo de mais com mais, dá mais, Fábio.
lá na tabelinha. Não, aqui não é multiplicação e divisão, senão menos com menos teria que dar mais. Aqui deu menos, ó. Então, não confundam a tabela de multiplicação e divisão com essa regrinha de soma e subtração, ok? E a última regrinha, quando dois números são iguais e possuem sinais diferentes. Olha que loucura essa aqui, ó. O que acontece, ó, quando dois números possuem sinais, quando os dois números são idênticos e os sinais são diferentes? O que acontece? Os números são cancelados, é lógico. Exemplo, eu tenho aqui, ó, menos 15 com mais 15. Isso aqui, ó, dá zero. Ou você pode cortar, dá dois traços aqui, ó. Você está dizendo que cortou o número. Cancela, né? Você pode botar zero ou cancelar, fazer esses traços, esses cortezinhos neles. O que isso quer dizer? Pô, se eu devia 15 e paguei 15, eu paguei minha dívida e não sobrou nada para mim, zero, né? Então, quando dois números são idênticos com sinais diferentes, ou seja, um é positivo e outro é negativo, simplesmente eu cancelo os números ou você pode botar zero. Às vezes, numa expressão numérica, não tem problema você botar zero, mas cancelar te poupa tempo, né? Cancelar te poupa tempo, então é mais vantagem, beleza? Então, galera, tá aí, ó. Nosso capítulo 2, se eu não me engano, do nosso módulo 2, é pano para manga. Esse aí é só o princípio de tudo isso aí. Vamos começar a fazer algumas operaçõezinhas e tal, baseado agora nesse novo integrante que é os números negativos, beleza? Até a aula e fui!